Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia com o professor Raniel. Vamos ao pensamento do dia? Só com atitudes diferentes chegaremos a resultados diferentes. Esse pensamento é do William Matos. Vocês concordam? Deixam aqui para mim nos comentários. Hoje nós iniciaremos então os estudos da semana 2 do nosso PET, que é o Plano de Estudo Tutorado. Nós iremos falar um pouquinho sobre os valores, né, e a partir da página 124. E o tema da nossa aula, então, é sobre Maquiavel. Quando eu digo esse nome, o que vem à mente de vocês? Muitas das vezes, né, nós atrelamos aí um significado pejorativo, né, da palavra maquiavélico, não é mesmo? Mas nós iremos, então, aprender um pouco mais sobre esse filósofo. Mas antes disso, nós temos aqui alguns conceitos iniciais, como ciência política, que é o estudo dos sistemas políticos, das organizações e até mesmo dos processos políticos. A filosofia política, que é o campo, né, de investigação filosófica que vai tratar então sobre as relações, né, dos seres humanos e sua relação também de poder. Temos o conceito de realismo, que foi um movimento artístico literário, né, que surgiu no final do século XIX na Europa e vai tratando, né, com mais objetividade e um olhar mais crítico sobre a sociedade. E, por fim, o conceito de tirania, né, que é sinônimo, então, de poder absoluto, de um governo autoritário, né, de domínio. A exemplo, né, nós tivemos o Hitler, né, que foi considerado um grande tirano. E as características, né, desse regime é bem diferente da democracia que nós temos atualmente. Mas a aula de hoje, né, então nós vamos aprender um pouco mais sobre Maquiavel. Maquiavel ele é considerado o fundador, então, da ciência política. Ele tratava a política, né, com um caráter mais realista. Então, ele observou, né, os governantes de sua época e de tempos antigos e ele chegou à conclusão que eles sempre agiram pelas vias da corrupção e da violência. Né, infelizmente, né, corrupção nós temos aí até os dias atuais. E Maquiavel também, ele alia-se, né, a essa tendência utilitarista, no sentido de que ele vai centrar, né, seus critérios de avaliação, né, sobre o que de fato é útil à sociedade. Então, para isso, ele tem uma teoria mais voltada, né, a uma ação eficaz e imediata. Essa ciência política, ela então passa a ser desvinculada, né, da ética pessoal e da religião e distingue-se também da moral privada. Ele também coloca que o material, né, vem colocando que Maquiavel então ele se distancia da política normativa, né, na qual os gregos, né, e medievais eles avaliavam o que deveria ser um bom regime, as virtudes de um bom governante. Porque Maquiavel ele considera isso, né, esse bom governo, como uma utopia, né, muito longe aí da realidade. Como a gente falou, né, a moral dele, né, seria mais baseado no utilitarismo, no realismo, né, no que de fato é útil à comunidade. E ele, né, Maquiavel defende que é dever do príncipe, então, né, do rei, do governante, manter-se no poder a qualquer custo. Né, e para isso, ele pode, inclusive, empregar a força coercitiva do Estado, a guerra, a prática da espionagem e o método da violência. Né? Então, por isso que, muitas das vezes, né, nós temos esse sentido pejorativo quando tratamos sobre Maquiavel. Ele escreveu, né, a obra chamada O Príncipe, que ficou também muito conhecida, né, e por isso que nós vamos depois falar ainda, né, nas atividades da aula de hoje.
Maquiavel, então, ele não defende o político imoral, tá? Mesmo ele acreditando que o príncipe ele pode fazer qualquer coisa para se manter no poder, mas ele é longe desse político imoral, né? Desses políticos corruptos ou tiranos, né? Não é isso que era o pensamento dele, né? Para ele, a ação política ela deve passar por um exame no qual o governante ele deve analisar a situação, né, específica e quais serão os resultados de suas ações, visando então a sobrevivência, né, do grupo, visando aí a coletividade. Então, por isso que ele fala que deve-se compreender bem a relação fortuna-virtude, né, e fortuna que significando o acaso, né, a sorte, como nós já falamos em aula anterior. Então, para agir bem, né, esse príncipe ele deve então aproveitar, né, as oportunidades, né, as situações oportunas. E Maquiavel conclui aqui também que por isso Maquiavel distingue, né, entre o príncipe de virtude, que é forçado pela necessidade de usar da violência visando o bem coletivo, né, diferentemente do tirano que age, né, por capricho ou interesse próprio. Então Maquiavel ele coloca, né, que o governante ele pode utilizar então do poder, mas sempre visando, né, o bem coletivo, porque a política, né, de fato ela surgiu para atender os interesses coletivos e não os interesses individuais, tá certo? Então essas foram as contribuições de Maquiavel. E agora, na segunda parte da nossa aula, vocês deverão responder às atividades aqui propostas pelo PET. Então, coloquem aí, por favor, né, no caderno, filosofia, a data de hoje, e vamos, então, às perguntas. Mas antes disso, ficou alguma dúvida nas explicações? Vocês podem deixar aqui para mim nos comentários, ou então me enviar um e-mail, né, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Ou também vocês podem acessar o site e a gente conversa pelo chat. Combinados? Então vamos continuar. Atividade 1. Pergunta o seguinte: por que o termo maquiavélico não se aplica a Maquiavel? Foi o que a gente começou a falar, né, no início da aula de hoje. A número 2, nós temos aqui um trecho, né, da obra, então, O Príncipe, de Maquiavel, que vocês irão ler esse trecho, né, e vão marcar a alternativa correta. Então, essa questão ela foi extraída aí do Enem de 2013 e ela está bem tranquila de responder, né? É só mesmo questão de interpretação, tá bom, pessoal? Então, as atividades são só essas duas questões. Vocês aqui têm sugestão de podcasts, de vídeos. É muito importante que vocês, né, acessem, né, esse para saber mais. Combinados? Qualquer dúvida, né, estarei à disposição de vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau.